essa é a última parte da nossa mesa redonda. Bom, para quem gosta de armas e quem é contra o Estatuto do Desarmamento, está no lugar correto, não precisa nem reforçar isso. A gente vai começar então à minha direita com o Coronel Paes de Lira, que é ex-deputado federal, né, Coronel? Coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E ele tem 30 minutos para a sua exposição. Ministros, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade preciosa falar a pessoas inteligentes que são formadoras e multiplicadoras de opinião. São lideranças, evidentemente. É disso que nós precisamos. Lideranças com capacidade de luta, que não se intimidam neste momento gravíssimo pelo qual passa o nosso país. A palestra foi montada para muitos eventos e ela foi idealizada para 1 hora. Portanto, nós vamos ter que modificar um pouco o formato, acelerar um pouco, e eu já fiz a supressão da parte que é referente aos antecedentes propriamente da atual lei, a lei que vige sobre armas no Brasil, a lei fundamental básica de controle de armas no Brasil, que é o famigerado draconiano, injusto Estatuto do Desarmamento. Não à toa, nós falamos de 13 anos de fracasso e de opressão, e eu vou tentar lhes demonstrar aqui que existe fracasso completo e absoluto naquilo que era a proposta aparente dessa lei, ou seja, a diminuição da criminalidade homicida no país, a diminuição do número de vítimas por homicídio doloso no país. E, evidentemente, opressão por quê? Porque a bandidagem continua armada, todos nós sabemos. Nós ouvimos o testemunho de uma mãe, agora há pouco, que perdeu, simplesmente teve suprimido da vida dela o próprio filho, sem que se entenda que haverá punição, porque a punição vai ser tão leve para esse matador ou esses matadores, que logo logo eles estarão nas ruas dando gargalhada na nossa cara. Próximo slide, por favor. Nós falamos, por favor. Não, é o próximo. Não, é o do primeiro. Próximo. Já. Alguma mudança de ordem, então. Não, tudo bem. Tinha uma outra. Tá certo, tá certo. Nós devemos sempre nos lembrar quem são os responsáveis por essa lei. Não que nos antecedentes dela, esses fascínoras, bandidos, como esse que aparece aí, na imagem, sejam os únicos responsáveis. Porque o primeiro movimento por meio da via legislativa desarmamentista no país se deve, de obra e graça do PSDB, de Fernando Henrique Cardoso. Não podemos nos esquecer, e não podemos nos esquecer do movimento que levou a Lei 9437. Mas esse fascínora, por exemplo, que foi um dos artífices do projeto aprovado em 2003, numa matéria da revista Veja dessa ocasião, era mostrado como alguém que tinha requisitado um instrutor do Exército Brasileiro para ajudá-lo a treinar com que? Armas de fogo. Armas de fogo que ele usava, queria usar, queria treinar, mas negava a qualquer um de nós. Era o dono do poder na ocasião. Era, na prática, um primeiro-ministro no Estado brasileiro, esse bandido que hoje nós todos gostaríamos de ver definitivamente na cadeia. Ele, pode passar, e outros, né? Essa é uma matéria que eu escrevi na época a respeito da questão das armas do Zé Dirceu. E outros, pode passar, como o Tarso Genro, por exemplo, que foi ministro da Justiça e trabalhou e atuou como ministro da Justiça para nos desarmar, e veio a público em certa ocasião que ele era possuidor também de armas de fogo. Uma matéria da época eu denunciei isso. Foi publicado na grande mídia também. Outra matéria. Ou esse senhor aí, que em 1984 foi armado a uma convenção político-partidária porque temia os partidários do oponente político dele, que começou o período de fascinorismo político na presidência da República no país depois do período militar, e após o massacre da escola do Realengo, ameaçou apresentar um projeto de lei para praticamente anular o referendo de 2005. O referendo foi uma decisão popular não respeitada até hoje, porque o país, por 64% dos votos, rejeitou a proibição em 2005. E até agora o Estado brasileiro não deu uma resposta adequada. Pelo contrário, ainda tende a passar leis mais restritivas pouco a pouco. Pode passar?
aí o patrocínio de quem sempre patrocina essas causas e que abriga todas as entidades desarmamentistas, que é a Organização das Nações Unidas. Para quem não conhece a sede da ONU, é só entrar nela e ver essa escultura aí para dizer com quem nós estamos tratando. É a escultura da entrada do público em geral na sede da ONU em Nova York. Por favor, passe. Então temos que analisar a realidade, e esse é o foco central da palestra, dos impactos na segurança pública do Estatuto do Desarmamento. Porque o que é que se dizia, o que é que os vendedores do Estatuto diziam? E mesmo colocando o artigo 35 na lei, a respeito do referendo, ou seja, a respeito da manifestação popular, democracia direta, sobre a comercialização de armas e munições, que na verdade eles pensavam que ganhariam com facilidade e, portanto, seria um grande show, um grande show político de recompensas políticas para aqueles que o idealizaram. Diziam que seria uma vacina. Mas quem estuda epidemiologia sabe muito bem que uma vez identificada uma vacina para uma determinada doença, e a doença tem um caráter de crescimento exponencial, introduzida aquela vacina, se ela funcionar efetivamente, o que vai acontecer é uma curva exatamente contrária, exponencial também, mas negativa, no sentido de quase zerar a doença. Aplica-se a vacina e a doença tende a desaparecer. Talvez não desapareça completamente, mas tende a desaparecer. Então vamos ver se esse raio dessa vacina funcionou. É só isso que nós temos que analisar, por favor. Daí, como essa vacina se baseia em teses, vamos analisar tese por tese. A primeira, as armas matam pessoas, por isso que elas têm que ser bandidas. Você tem que fechar a indústria de armas, porque assim você salva vidas. Vamos em frente. A realidade nós sabemos muito bem. Nós sabemos muito bem que as pessoas matam pessoas. As armas são instrumentos inertes. E, ademais, sabemos muito bem que qualquer instrumento pode ser utilizado como arma para matar uma pessoa se um ser humano tomar essa decisão maligna em sua mente. Até mesmo uma caneta, que é um instrumento de estudo. Recentemente, aqui no interior de São Paulo, nós tivemos um episódio de um advogado que, por desentendimento lá, matou o próprio cliente no escritório dele com um golpe de caneta na artéria carótida. Isso é um sofisma, é uma ideia-força arquitetada exatamente para ocultar a verdade. Por favor. Vejam lá se, por exemplo, desaparecesse a indústria bélica, se os criminosos teriam ou não armas. Foguetes artesanais fabricados por criminosos do famigerado PCC para explodir um presídio em São Paulo. Pode seguir? Fábrica artesanal de armas lá na região de Peshawar, no Paquistão. Será que o bandido deixa de fabricar as armas caso as indústrias sejam fechadas? Segue. Armas artesanais fabricadas em Santa Catarina pelo crime organizado. Mais adiante, armas artesanais fabricadas na zona leste da capital paulista pelo crime organizado. Armas e munição, né? Mais adiante. Não tem como, não se sustenta em absoluto essa tese de que armas matam pessoas, porque elas são instrumentos inertes, e de que o fechamento das fábricas de armas impediria que os criminosos tivessem acesso a armas. Eles terão sempre acesso a armas com a maior facilidade. Mas, outra tese é de que as armas de fogo propiciam suicídios. Então, atribuem o alto índice de suicídios à disponibilidade das armas de fogo. Vamos analisar esse argumento observando o país que tem o maior índice de suicídios do mundo, exatamente o Japão. Na verdade, emparelho um pouco com a Coreia do Sul, porque na Coreia do Norte nós sabemos que não há estatística. Lá morrem de fome, não é por suicídio, não. Mas emparelha com a Coreia do Sul, e a taxa anual é de 27 suicídios por grupo de 100 mil habitantes, que é mais ou menos a taxa de homicídios no Brasil, nesses números que nós temos visto aqui. No entanto, no Japão, é absolutamente proibida a posse de armas de fogo por qualquer pessoa comum, qualquer. Só quem tem armas de fogo são as forças de defesa do Japão, as forças armadas, a polícia e a Yakuza, é claro, né? O crime organizado, evidentemente, porque esse aí, para desarmar, dá um pouquinho de trabalho. Aqui, essa matéria que lastreia e que indica isso, é indicada aqui, o estudo da Dr. Caio Bueno, da Universidade de Fukushima. Muito bem. Então, se não tem armas de fogo, como é que eles se suicidam, por favor? Eles fazem tudo isso aí, ó. Eles saltam de altura, arremessam sobre trem, enforcam-se. Mas o modo predileto deles, alguns fazem até o seppuku tradicional, né?
Mas o método preferido dessas pessoas, que se suicidam tanto, é simplesmente ligar o cano de escapamento dos próprios veículos por mangueira, lacrar as janelas, ficar dentro e esperar morrer pela inalação de monóxido de carbono tranquilamente. Próximo índice, vejam só a comparação no ano 2000 por grupo de semi-habitantes do número de suicídios, maior do que aquela que eu mostrei, mas isso é o ano 2000. 34,1 por grupo de semi-habitantes, enquanto o do Brasil era de 4,1. O brasileiro gosta de viver. E eles dizem que tem grande disponibilidade de armas de fogo. Então, se houvesse essa disponibilidade toda mesmo, as pessoas aqui também se suicidariam no mesmo padrão lá do Japão. Elas não se suicidam porque elas não têm a decisão de se suicidar. Por isso. Então, a questão do instrumento é como no Japão. Não tem arma de fogo, vai buscar algum outro instrumento. E essa que é a verdade do emprego de armas no mundo. Pode passar, por favor. Elas têm que ser banidas porque matam pessoas acidentalmente, especialmente crianças. E cuidado com a próxima cena, que é muito terrível. Por favor. Posso passar? Olha a matadora de crianças aí. As piscinas domésticas, principalmente, vamos usar então a mesma linguagem, né? Aqui, matam. Elas não matam, né? Mas os acidentes por imersão em piscinas domésticas provocam a morte de 100 vezes mais crianças do que as armas de fogo nos Estados Unidos. Pode passar. Esse dado está lá no livro Freakonomics, de Steven Levitt, para quem quiser consultar. 100 vezes mais. No Brasil é diferente. Por favor, próximo. É só verificar, e eu deliberadamente peguei a base do DataSUS 2003, para verificar que no Brasil é exatamente a mesma coisa. Então, estão vendo os afogamentos lá como primeira causa de mortes acidentais? E olha a diferença em relação ao número de acidentes. Por favor, me mantenha ainda. A diferença em relação ao número de acidentes com arma de fogo, que está em penúltimo lugar. Então, acontece? Acontece sim, e nós não podemos nunca utilizar termos absolutos nessa matéria. Acontecem suicídios com emprego de arma de fogo? Sim, por decisão da pessoa que quer tirar a própria vida. Acontecem acidentes com arma de fogo? Sim, pela imprudência ou negligência de pessoas que não têm noção adequada sobre o nível de responsabilidade que é ter uma arma de fogo. Mas, em termos de tragédia social, ela chega a ser irrisória estatisticamente. Esse fator chega a ser irrisório estatisticamente. Pode passar? E sem falar dos acidentes de trânsito, né? Essa matéria aqui dá uma ideia mais recente de 82 mortes por dia em acidentes de trânsito, 34 mil mortos, 350 mil feridos por ano. E motos, então, nem se fala. O índice de motos é estarrecedor. Então, nós deveríamos, talvez, proibir a construção de piscinas. Nós deveríamos, talvez, proibir a venda de produtos químicos para limpeza de residências que causam mortes por envenenamento de crianças, mortes acidentais. Deveríamos proibir os veículos automotores? Não. Nós tomamos medidas de segurança para que as crianças não tenham acesso ao veneno. Nós tomamos medidas de segurança em relação a piscinas. Nós ensinamos os nossos filhos a nadar. E nós ensinamos responsabilidade às pessoas que detêm armas de fogo e que precisam ou querem conduzir veículos automotores, impondo-lhes condições legais para essa finalidade. Nós não proibimos o instrumento. O que querem é proibir o instrumento. Pode seguir? Homicídios dolosos, a maioria resulta de rixas, desavenças, pessoais entre gente que se diz gente de bem, gente comum, e brigas fúteis e vizinhança, como se houvesse uma guerra de vizinhança, de vizinhos do Brasil, matança por causa de lixo. Os números são completamente falaciosos e os dados estatísticos são muito claros em mostrar que os homicídios, em sua esmagadora maioria no Brasil, estão ligados à afirmação de prestígio do crime organizado. E só começaram a ser combatidos metodicamente. Em termos de atividade policial no Brasil, eu tive a oportunidade de participar desse processo a partir de 1999, quando houve a consciência no meio policial de que o homicídio era mais importante do que o crime patrimonial, exatamente por causa de sua raiz, que é ser a afirmação de prestígio, a afirmação de poder do crime organizado. Esse estudo, feito na época do referendo, é de Peter Hoff, um sociólogo muito conhecido por nós,
que levantou um determinado número de casos no Rio de Janeiro e mostrou como, na verdade, são irrisórios estatisticamente os casos da chamada briga de vizinhança, da briga de conhecimento, da desavença entre pessoas que se diziam amigos, que se estranham, um pisa no pé do outro e, de repente, um resolve matar o outro. Os números estão aí e mostram bem essa realidade. Pode passar? Outro argumento. As armas que matam são os revólveres e pistolas. Armas ditas de defesa legalmente possuídas por cidadãos comuns. E também dizem, né, que os cidadãos comuns perdem as armas para os crimes e essas armas, esses revólveres e pistolas, são utilizados pela criminalidade. Vamos adiante. E em 2005, ano do referendo, já o médico Tito Rocha, chefe do setor de ortopedia, de traumatologia, do Hospital Municipal Souza Aguiar do Rio de Janeiro, mostrava a realidade da utilização, da banalização do uso de fuzis de assalto pelo crime organizado no Rio de Janeiro e a vitimização que ele produzia. 90% dos feridos por arma de fogo que eram atendidas lá no setor especializado do Souza Aguiar eram feridos em 2005 por tiro de fuzil, logo depois da lei do desarmamento, que é de 2003, dezembro de 2003, como vimos, e na época, no ano exatamente do referendo. Essa é uma realidade que se impõe e mostra o poder de fogo, mas tem outros dados importantes e um pouco mais adiante vemos, por exemplo, um estudo do Exército em uma das operações de garantia da lei e da ordem, no Complexo do Alemão, a respeito do caminho das armas que abasteciam e continuam a abastecer, como todos nós bem sabemos, o poderio do tráfico de entorpecentes do crime organizado no Rio de Janeiro. Não são armas compradas em loja, não são armas compradas com registro, não são armas declaradas à autoridade, de modo nenhum. Mas um cidadão comum não pode ter uma pistola ou revólver para a defesa da família. Passe. Outro estudo da Veja que mostra a mesma realidade observada pelo Exército no Morro Alemão. Esse é de 2011. Pode passar? E aí uma foto simpática, né? Das arminhas da bandidagem lá dos morros do Rio de Janeiro. Olha aí as arminhas dele. Revolvinho 22... Revolvinho 32, Garruchinha Castelo, fabricada em 1905, né? Ou, quem sabe, uma pistola Taurus 380, vocês estão vendo aí? Isso que não, né? É o poderio, é o poder de fogo de um pelotão de infantaria. O que esses malditos mostram aí e que está à vontade do Rio de Janeiro. Nós vimos as cenas mostradas aqui pelo deputado Eduardo Bolsonaro. Pode passar? E olha aí, para quem duvida do poder de fogo do tráfico, né? Esse é um soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, morto com um disparo de fuzil que simplesmente fez explodir a cabeça dele, como tantas cabeças de policiais são explodidas nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil. A cena é forte, mas é para chocar mesmo, era necessário. Eu peço desculpas porque havia crianças na plateia, nem sabia que nesse momento haveria. Pode passar. Sim, é claro. É claro. O argumento 6. Há homicídios dolosos praticados contra os instrumentos, mas seu número é pouco significativo. E além disso dizem também que só é possível matança em massa com armas de fogo. Muito bem, pode passar. O fato é que os homicídios dolosos com outros instrumentos no Brasil, estatisticamente, mantém a média de 40% faz muito tempo. Muito tempo. E eu menciono aqui, não os nossos estudos, mas os estudos dos nossos detratores. Especialmente o mapa da violência do famigerado sociólogo Julio Jacobo Weiserfis. 40%. Então 40% são praticados com outros instrumentos. Isso já mostra o ponto inicial da falácia. 40% com outro tipo de instrumento, com instrumento que nem é fabricado com o intuito de ser arma ou de servir para tirar a vida de uma pessoa. Pode passar? E no tocante à violência contra as mulheres, que é sempre um dado alegado também, a tentar mostrar que as armas de fogo são instrumentos de opressão para o homem, para ser utilizado pelo homem para oprimir as mulheres, a realidade é que o número de homicídios com outros instrumentos que não armas de fogo é superior até àquele de armas de fogo. Frequentemente até pela inferioridade física da mulher, que muitas vezes é morta, assassinada aí pelos grandes parceiros, né, a socos e pontapés. Pode passar. Niterói.
1961, o indivíduo é despedido do emprego no Gran Circo norte-americano. Por vingança, ele mais 2 ateiam o fogo à lona do circo em plena função. 503 mortos no local. Vocês são muito jovens e não se lembram, evidentemente, desse fato. Mas leiam o livro que está lá embaixo, O Espetáculo Mais Triste da Terra, e vão tomar conhecimento desse episódio. 503 mortos no local, por queimaduras, pisoteados e por asfixia. A mostrar que, quando o indivíduo monta um dispositivo para a matança em massa, ele não necessita necessariamente de armas de fogo. Pode passar? O argumento 7, as armas de fogo têm que ser abolidas, porque elas servem ao poder rural, atrasado, branco, opressor, para matar quilombolas, para matar os negros, para matar os indígenas. Realidade, estudo do Conselho Indigenista Missionário, a mostrar que, na verdade, a violência no grupo indígena é intraétnica. Os indígenas matam-se entre si, essencialmente, 80% dos casos analisados pelo próprio CIMI, que é um órgão da esquerda da igreja. E um estudo que mais adiante, esse é um texto que eu escrevi a esse respeito, vai mostrar que, na verdade, essa violência é praticada eminentemente com outros instrumentos que não armas de fogo. O percentual está mostrado aí, 74% a pontaços, a golpes de borduna, flechadas e com a utilização de outros instrumentos que não armas de fogo. Pode passar? Aí para mostrar o tipo de organização em cujas mãos estão as armas, fora o crime organizado, né? Mas são organizações políticas esperando o momento oportuno de tentar nos enquadrar e tentar nos matar, mas isso não vai acontecer. Pode passar. Argumento 8. Os homens, né? O argumento dos homens. Já mostrei, pode passar, o quadro, e isso está no mapa da violência de 2012, pode passar, com dados que pode passar, que vão mostrando que desde a aprovação do Estatuto do Desarmamento em 2003 até agora, a situação não melhorou e só piorou. Vejam os índices, só piorou. Então, se as armas foram suprimidas, se houve campanhas e campanhas de entregas de armas, se houve maciça entrega de armas nessas campanhas chorosas do desarmamento, se hoje há localidades no país em que não há mais uma loja que vende armas de fogo, por exemplo, Rio de Janeiro não tem sequer mais uma loja que venda arma de fogo. Como é possível, então, que a violência tenha aumentado? Onde está o efeito da vacina? A vacina não funciona. Piorou. Pode passar? E piorou. Aí a questão que eu já mostrei. Pode passar? Aqui, comparando os estados que mais se desarmaram em termos de violência contra mulheres. Né? Primeiro deles, em termos de taxa nacional, Espírito Santo. Segundo, Alagoas. Pode passar? E aqui, não mencionei no quadro anterior, que são os estados que mais se desarmaram nas campanhas de desarmamento, Espírito Santo e Alagoas. E onde a violência homicida continua crescente, são os campeões nacionais, e onde a violência homicida contra as mulheres continua crescente. Pode passar? Olha aí o que nós pensamos, nós da Associação Brasileira pela Legítima Defesa, pensamos a respeito de violência contra a mulher. Se a mulher tiver à sua disposição uma arma de fogo e meter uma bala nos cornos do agressor, a violência diminui. É isso que nós pensamos a respeito de mulheres e armas de fogo e de violência homicida contra mulheres no nosso país e em qualquer parte do mundo. Pode passar? Argumento 9. Nos países em que as armas de fogo são permitidas, é alto índice de crimes violentos e o desarmamento resolve todos os problemas de violência. Acaba com a violência criminal, acaba com a violência homicida. E aí cita um caso do Reino Unido. Verdade? Matéria da BBC. Só cresceu a violência no Reino Unido depois do desarmamento imposto ao Reino Unido em 1996. Pode passar? É só ler o livro de Joyce Lee Malcolm, Violência e Armas, para examinar o fenômeno crescente da violência armada. Não em números absolutos, que não tem comparação, mas em termos de percentual, em termos de grupo por 100 mil nessas localidades. Pode passar? Fracasso da política de desarmamento no Canadá e na Austrália. É só examinar os estudos dessas pessoas, que são verdadeiramente estudos isentos, para verificar que não resolveu o problema e só colocou os cordeiros, aqui mencionados já, à disposição do lobo.
o lobo que está aí afiando as garras o tempo todo, afiando os dentes o tempo todo e pronto a pular na nossa garganta. Pode passar? Matéria da Austrália, por exemplo. Um chefe de polícia lá, de Nova Gales do Sul, dizendo que ele não consegue entender bem o motivo, mas que as gangues se apossaram das armas e que parece que a polícia não consegue mais controlar a violência. É claro, porque eles trataram de desarmar as pessoas de bem. Agora imaginem aquelas imensidões australianas, que são comparáveis às imensidões do Brasil, especialmente na nossa região norte, onde às vezes a primeira base policial está a 200 quilômetros de distância. E eles desarmaram os cidadãos rurais, que não podem ter nenhuma carabina hoje em dia, salvo severas restrições. E são atingidos pelas gangues que andam à solta pelo país e armadas até os dentes. É claro, é sempre a tese do lobo à disposição do cordeiro. E aí... 5 minutos. E aí? E essa é a capa do famoso mapa da violência a que eu me referi aqui, do Vazefice, que utiliza a figura torpe a tentar mostrar que a arma causa as mortes, quando na verdade é quem impunha a arma, é o criminoso, é o matador, é aquele que tem a decisão maligna de tirar a vida do outro ser humano, que impõe as armas e produz o resultado letal. O Weisselfish, por exemplo, em termos de número de mortes por arma de fogo, ele fala que o Estatuto do Desarmamento melhorou e que em 2003 a base de dados apontava 39 mil mortes por ano, depois houve uma pequena diminuição e depois ele mesmo diz, está escrito lá, que estabilizou no patamar de 39 mil por ano. Aí nós estamos falando de homicídios com armas de fogo, tá? Não o total de homicídios. O total de homicídios é maior, como nós já mostramos aí. Bom, mas se ficou em 39 mil, melhorou em quê? Se era 39 mil, ficou 39 mil, melhorou em quê? Melhorou em nada, em números absolutos. Claro que pode dizer que com o aumento da população diminuiu o índice, verdade. Passe, por favor. Mas havia 130 mil homicídios não contabilizados em 15 anos. Sabe-se lá por artes de quê? Pode passar? 130 mil, nós já mostrávamos isso em 2005. Pode passar? É só fazer uma continha muito simples, né? E se dividirmos 130 mil por 15 anos, são quase 9 mil homicídios dolosos não contabilizados por ano. É só somar esses quase 9 mil aos 39 mil, nós vamos ter quase 48 mil homicídios dolosos com armas de fogo no país. Onde está o resultado da vacina? A vacina não funciona, mas funciona para piorar, exatamente como foi colocado aqui, porque o lobo sabe perfeitamente bem que os cardeiros estão lá disponíveis e desarmados. Pode passar? Aí, não vamos nem falar do ano de 2014, com o maior índice de homicídios da história, e está pior, e cada vez pior, os homicídios residindo em outras cidades. Pode passar? Em grandes cidades, os índices só piorando, especialmente naqueles estados e naquelas capitais que mais entregaram armas de fogo nas campanhas de desarmamento. Pode passar? Pode passar. E a situação piorando em relação a nações superarmadas como os Estados Unidos, que apesar de superarmados tem índices de homicídios muito menores. E não vou nem comentar o caso da Suíça aqui. Não vou nem comentar o caso da Suíça aqui, onde não existe lar que não tenha uma arma de fogo e os índices de homicídios são irrisórios. Pode passar? Pode passar? E citando os textos que procuram chegar e mostrar uma realidade, uma verdade, como o texto de Lott e Mustard, baseado no estudo acadêmico, que se traduziu no livro Mais Armas, Menos Crimes, a mostrar que nas comunidades armadas a violência criminal armada decresce. Pode até crescer o crime patrimonial não violento, o furto, por exemplo, que é muito mais suportável socialmente, evidentemente. Um dos fatores, o fator prisão, mostrado num estudo sociológico nos Estados Unidos, e que se verifica um pouco no estado de São Paulo, onde o índice de homicídios realmente está ainda sob controle, com um índice de 10, aproximadamente 10, flutua entre 9 e 10 por 100 mil habitantes. Prender, cana, gente na cadeia, 1% da população dos Estados Unidos está na cadeia, é pouco, e nós precisamos disso aqui no Brasil. Pode passar? São Paulo, se fosse uma nação, seria o segundo índice de trancafiamento no Brasil. Seria o segundo, se São Paulo fosse um país,
seria o segundo índice de trancafiamento no mundo, só perderia para os Estados Unidos da América. E ainda assim, deveria ter no mínimo 400 mil na cadeia para começar a melhorar. E tem 150 mil, é pouco. Pode passar. E finalmente, o último argumento diz que a legítima defesa poderia ser até eliminada do ordenamento jurídico. Isso aí é o pior. Isso aí é o pior. Porque a legítima defesa é um direito natural. E devido à questão de tempo, eu vou encerrar. A legítima defesa é um direito constitucional no nosso país, porque, na verdade, o artigo 5º da Constituição da República, o mais importante, que é o do capítulo dos direitos e garantias fundamentais, diz que todos temos direito à vida, todos temos direito à integridade física, ao patrimônio, a certos bens inalienáveis, a certas garantias inalienáveis. Mas elas não têm sentido se não puderem ser defendidas. Ora, existe um Estado para defendê-los? Existe. Existe o dispositivo do artigo 144 da Constituição da República? Sim. Existe o dispositivo em que as Forças Armadas são chamadas à garantia da lei e da ordem? Sim. Mas eles são rigorosamente insuficientes. E eu, como um oficial de polícia militar, com 35 anos de exercício, lhes digo, e eu mentiria se dissesse o contrário, a força pública não pode, não tem capacidade de defender 100% dos cidadãos em 100% dos casos em que isso seja necessário em todos os momentos. É impossível em qualquer parte do mundo. O direito de legítima defesa tem de ser prevalente exatamente para que a pessoa possa se defender quando o Estado armado lhe falhar. E isso, infelizmente, acontece com bastante frequência. Mas esse não é o principal argumento. O principal argumento, a nossa tese, e que sempre defenderemos, exatamente porque lastreada no direito natural, foi lembrado pelo Alexandre Guima aqui. Ele mencionou uma frase minha. O Estado, nenhum Estado tem o direito de se arrogar o monopólio da coragem. Se as pessoas, nos termos da lei, atendendo a requisitos, sem antecedentes criminais, pessoas de bem, pessoas de boa vida, pessoas de família, pessoas de boas intenções, pessoas com intenções mansas e pacíficas, quiserem ter acesso a armas de fogo de defesa, elas têm de ter. E não é só para usar quando o Estado lhes falhar, é para usar quando for necessário, a fim de exercer um direito natural, muito mais do que constitucional. Muito obrigado por sua atenção.